Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início a essa aula de física, vai ser a única aula da semana, né? Devido ao feriado e recesso. Então o que nós temos? Hoje nós vamos trabalhar com esse conceito aqui de distribuição de cargas em condutores em equilíbrio. Então, na verdade, o assunto de hoje, o objetivo do assunto de hoje não é uma nova equação, uma nova matéria, mas nós vamos fazer uma espécie de uma revisão e um aprofundamento dos conceitos de campo elétrico e potencial elétrico que nós vimos nas aulas passadas. Então, qual que é a ideia? A ideia é pegar um condutor elétrico, podemos pegar inicialmente um condutor esférico, que é o mais simples de se estudar, e nós vamos estudar o quê? O campo elétrico, de uma maneira resumida, fora dessa esfera condutora. Pode ser um capacete, pode ser um condutor oco ou preenchido por um metal, né, condutor. Então nós vamos estudar o campo elétrico, o potencial elétrico fora desse condutor, próximo ao condutor, na superfície e dentro do condutor. Esse assunto aqui, ele é um assunto muito importante, muito abordado nos vestibulares e é de extrema importância na física porque tem muitas aplicações. E outro ponto importante, então, devido ao fato de ele ser muito importante, o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir essa aula em duas partes. Essa primeira parte aqui eu vou entrar com todos os conceitos sobre esses condutores aqui esféricos. Depois nós vamos ver também essa aula um pouquinho sobre poder das pontas, os condutores pontiagudos. Eu vou resolver alguns exercícios com vocês nessa aula. E daí a semana que vem, na quarta-feira, nós daremos continuidade com com mais resoluções de exercício, mas nós não vamos sair desse assunto ainda, tá? Porque ele é importante, extremamente importante. Eu quero trabalhar bem com vocês. Então, inicialmente, vamos considerar aqui condutores esféricos. E eles estão em equilíbrio, ou seja, as cargas distribuídas ao longo desses condutores, eles estão paradinhas. É uma eletrostática, né? Eles estão em equilíbrio, não tem excesso de carga mais de um lado do que do outro, estão totalmente distribuídos. Vamos considerar a seguinte situação. Vamos considerar essa esfera metálica aqui, ela está inicialmente neutra. Uma esfera metálica aqui inicialmente neutra. E o que acontece? Nós podemos carregar essa esfera, deixar essa esfera carregada, pelos processos de eletrização que a gente já viu lá atrás. Aqui não vem ao caso, o importante é carregar essa esfera. Vamos considerar que nós podemos retirar elétrons da esfera, deixar ela carregada positivamente, ou nós podemos colocar elétrons na esfera, injetar elétrons, pelo processo de carregamento lá, de eletrização. Nesse caso aqui, nós vamos considerar que essa esfera está carregada negativamente, mas poderia estar carregada positivamente também. Então, se essa esfera é carregada positivamente, negativamente, o que vai acontecer? Os elétrons... como as cargas elétricas, os elétrons se repelem uns dos outros, eles não vão ficar concentrados no meio da esfera. O que vai acontecer? Eles vão querer se afastar ao máximo de si. E qual que seria o afastamento máximo desses elétrons? Em torno da superfície. Então nós temos os elétrons distribuídos aqui em torno da superfície do material condutor. Então aqui ele já está carregado eletricamente. Então nós temos uma carga Q negativa, né? Um valor negativo. Então esses elétrons eles sempre vão se concentrar na parte mais distante possível aqui. Ou seja, qual que é essa parte? É em torno quando é uma esfera, uma simetria esférica, mais afastado possível é na superfície da esfera. Nunca essas cargas vão se concentrar no meio da esfera, né? Elas vão se repelir. Outro ponto importante aqui que nós temos que identificar cada elemento dessa esfera aqui. Vamos considerar que essa esfera ela vai possuir um raio R. Vamos considerar que a esfera tem um raio R. É bom nós adotarmos aqui o R como sendo raio, porque nós vamos utilizar muito essa variável. Esse raio aqui ele é dado em metros, não esqueça disso, Sistema Internacional. Outro ponto aqui, nós temos um ponto O. Esse ponto O aqui é o ponto central da esfera, ou a origem da esfera, vamos considerar como origem. Então qual que vai ser o objetivo principal dessa aula aqui? É nós calcularmos o campo elétrico e o potencial elétrico em vários pontos próximos ou dentro da esfera. Então nós vamos pegar cada situação. Eu vou fazer na ordem, seguir a ordem aqui do livro. Vamos pegar um determinado ponto. Vamos dizer que eu quero calcular
o campo elétrico numa distância E, no ponto E. Esse ponto E aqui, nós vamos considerar como sendo E o pontos externos da esfera. Vocês lembram como que calcula o campo elétrico nesse ponto E? Aqui é o ponto E, não é o campo elétrico. Aqui no ponto E, que é o externo da esfera. Considerando que essa esfera, que é a distância do ponto aqui, do ponto central da esfera até, vamos colocar em pontilhado, até esse ponto externo aqui, nós vamos considerar essa distância D. E a esfera tem raio R, certo? Então, assim, primeiro de tudo nós podemos calcular qual que é o campo elétrico nesse ponto E, que a gente chama de externo. Nós vamos poder calcular da seguinte forma, nós já vimos nas aulas passadas. O campo elétrico é calculado como constante eletrostática do meio, se essa esfera estiver mergulhada no vácuo é 9 vezes 10 a nona, né? Nós já vimos. O Q vai ser o módulo da carga, então você vai entrar com esse módulo da carga, que a quantidade de cargas que nós carregamos esse objeto, né, esférico, dividido pela distância ao quadrado. Qual a distância do ponto central da esfera até esse ponto E, externo, né, E. Ou seja, o que nós temos? O cálculo do campo elétrico, pessoal, é basicamente a mesma coisa. De uma esfera é a mesma coisa que calcular o campo elétrico de um ponto lá de uma carga. É o mesmo cálculo. É só pegar e dividir pela distância ao quadrado. E o potencial elétrico aqui nesse ponto E? Vai ser a constante eletrostática vezes a quantidade de carga. Nesse caso o potencial vai ser negativo, né? Porque ele não é um módulo. Você vai pegar a quantidade de carga, só que dividir pela distância. Então você vai dividir por essa distância. Não ao quadrado, né? O potencial não é ao quadrado. Então nós já temos lá de trás como calcular o campo elétrico e o potencial elétrico tanto num ponto, né, numa carga pontual, como numa esfera. É a mesma coisa. Então, eu coloquei essa tabela aqui embaixo, porque eu sempre gosto de fazer isso nas aulas todos os anos, em resumir em uma tabela. Fica muito mais fácil do que se ficar listando texto aqui. Mas se vocês quiserem acompanhar, esse texto está na apostila a partir da página 47. Então, aqui nesse ponto externo, vamos já identificar aqui. Ponto externo, que a gente vai chamar de E. O que nós queremos obter aqui? Vamos pegar. Nós queremos calcular o campo elétrico. Campo elétrico, dá para colocar aqui. Você pode até montar no caderno essa tabela. Campo elétrico E, né, que a gente vai chamar. Não confunde esses dois E's, que não é a mesma coisa. Esse aqui é o do ponto E e esse é o campo elétrico E. Campo elétrico, só não esquecer que a unidade de campo elétrico é o quê? É Newton por Coulomb. E nós queremos calcular também o potencial elétrico. Potencial elétrico, que nós chamamos na aula passada lá de V. Que ele é dado em volt, né? Então vamos lá, vou fazer em várias cores para ficar bem claro aqui. Então, o campo elétrico, que o livro vai chamar E, no ponto E índice E, vai ser o quê? Basicamente, a constante eletrostática vezes a carga, o módulo da carga, dividido pela distância ao quadrado. Tá aí. E o potencial elétrico? O potencial elétrico no ponto externo E vai ser o quê? Vai ser a constante eletrostática vezes a carga dividido pela distância. Tá aí. O potencial vai aparecer embaixo aqui. Eu vou colocando na tabela tudo a sequência. Eu gosto de calcular por ordem das posições. Tudo bem, já calculamos agora o potencial elétrico e o campo elétrico nesse ponto E. Agora vamos pegar um outro ponto. Agora eu vou escrever em azul aqui. Em azul, vamos dizer que eu pego um ponto aqui muito próximo da esfera. Ele não está na superfície da esfera, ele está muito próximo da superfície da esfera. O que é esse P? Esse P significa próximo. Próximo da esfera. Esse ponto próximo aqui, como que a gente vai calcular o campo elétrico nesse ponto próximo à esfera? Eu não estou em cima da esfera, eu estou bem pertinho da esfera. A ideia seria a seguinte. Então, quando eu tenho um ponto P, que a gente vai chamar que é próximo à esfera, o que é, pessoal? Nós vamos calcular da seguinte forma. Vocês podem acompanhar ali também pela apostila. O campo elétrico num ponto próximo vai ser o quê? A constante eletrostática vezes a quantidade de carga, continua sendo. Eu não vou fazer... Existem
Existe como deduzir essas fórmulas aqui. Eu não vou deduzir as fórmulas aqui, porque senão levaria muito tempo. E no ensino médio não se deduz as fórmulas. Nós não temos cálculo suficiente para fazer isso. Mas quando eu coloco num ponto próximo, ele não está praticamente muito próximo do raio. Então eu posso aproximar que a distância aqui que eu vou usar, não vai ser essa distância maior, vai ser praticamente o raio. O próprio raio da esfera, a distância vai ser. Por que ele está próximo à superfície da esfera? Então, a distância vai ser resumida ao próprio raio da esfera. Então, o que nós temos aqui? No lugar de eu colocar a distância ao quadrado, eu vou trocar pelo raio ao quadrado, porque ele está próximo à esfera. Se eu me afastar da esfera, deve ser a distância d. Se eu aproximar, vai ser o raio r. Tá? É só isso que nós vamos diferenciar. Para o potencial é a mesma coisa. Vamos fazer aqui o potencial para um ponto P, né? Para um ponto próximo, né? Ponto P. Ponto próximo vai ser o quê? Vai ser a constante eletrostática vezes a carga dividido por R. Tá vendo que é muito parecido? Não precisa ficar decorando essas fórmulas. Eu vou passar essas fórmulas. Mas se você entender bem o conceito, você entende aqui o que ele quer dizer cada fórmula. Já fizemos para um ponto próximo. Agora, eu vou pegar uma outra região. Eu vou escrever em preto. Agora, se eu pegar um ponto que ele vai chamar de... Aqui da esfera, ele vai chamar de S. O S aqui... O S, vamos colocar aqui, é da S. Esse ponto S aqui vai ser do quê? Da superfície. Isso aqui é muito fácil saber, né? Quanto que é o campo elétrico? Como que a gente pode calcular o campo elétrico e o potencial elétrico na superfície da esfera? Vamos chamar aqui S. Superfície. Como é que vai ficar? Então, vamos lá. Campo elétrico na superfície da esfera vai ser o quê? Nós vamos pegar a constante eletrostática vezes a carga e novamente dividido pelo raio, porque o raio está na superfície da esfera. A distância entre o centro da esfera até a superfície é o próprio raio, direto, ao quadrado, né? Campo elétrico ao quadrado. O que nós vamos fazer para o potencial? Mesma coisa, o potencial na superfície vai ser a constante. Aí, o que nós fazemos também aqui? O campo elétrico para pontos na superfície da esfera, o que vai acontecer? Ele vai depender do raio da esfera, só que quando você vai para a superfície da esfera, esse valor você vai adicionar mais um valor 2 aqui na frente. Ah, professor, mas da onde que apareceu esse valor 2r ao quadrado? O primeiro lá era r ao quadrado, que vai ser sobre 2r ao quadrado. Existe uma dedução matemática para isso, então eu não vou detalhar por que vai aparecer esse 2, mas vai ter essa dependência com 2. Quando vocês forem calcular o campo elétrico na superfície da esfera, vai ter que colocar a constante eletrostática vezes a carga dividido por 2r ao quadrado. Tá? Agora, o que nós temos? O potencial. O que vai acontecer com o potencial na superfície da esfera? Olha que interessante. O potencial na superfície da esfera vai ser a constante eletrostática vezes a carga dividido por R. Olha que coisa interessante aqui, pessoal. Nós podemos chegar à seguinte conclusão, que o potencial próximo à esfera vai ser a mesma coisa que o potencial na superfície da esfera. O campo elétrico não é o mesmo, mas o potencial é. Como eu volto a falar, não vou deduzir essas fórmulas aqui, não vou explicar por que surgem esses valores diferentes aqui, tá? Mas nós podemos guardar isso. O potencial próximo à esfera é igual ao potencial superfície da esfera, o campo elétrico é diferente. Agora tem um ponto interessante, que esse aqui eu vou colocar até em vermelho, que é o mais legal de todos, né? O mais importante, um dos mais importantes, que você pode pegar aqui um ponto I. Esse ponto I pode ser qualquer ponto no interior da esfera, tanto no centro da esfera ou qualquer ponto aqui no interior da esfera. Quanto que vai ser? Quais vai ser os valores aqui? Vamos pegar interior. Olha aqui. Esse aqui é bem interessante. Esqueci de fazer uma divisão a mais aqui. No interior da esfera vai ser assim, ó, o campo elétrico.
O campo elétrico no interior da esfera, E de I, vai ser igual a zero. Então, não existe campo elétrico dentro da esfera. Dentro da esfera é zero. Saí da superfície da esfera e entrei na esfera, não existe campo elétrico. Não importa se a esfera é maciça, se a esfera é oca, mas não existe campo elétrico da esfera. Porque as cargas estão todas em volta da esfera. A parte de dentro não existe campo elétrico. Existem só linhas saindo da esfera, não existem linhas dentro da esfera, linhas de campo elétrico. Isso aqui guardem bem, porque é extremamente importante esse conceito. Olha que coisa interessante, pessoal. Vai continuar também sendo aqui o potencial no interior da esfera vai ser igual ao da superfície. Ou seja, se eu tenho na superfície aqui um potencial de 10 volts, dentro da esfera também tem um potencial de 10 volts. Os potenciais são os mesmos dentro e na superfície da esfera. É só quando eu saio da esfera, daí que o potencial altera. Então nós temos aí todos esses valores, pessoal. Não precisa decorar todos eles, mas tem que entender o que está acontecendo, tá? Então, nos exercícios vai ficar mais fácil de entender cada situação aqui. Então nós já temos todos os potenciais e todos os campos elétricos definidos aqui para a esfera, em cada ponto da esfera, próximo da esfera, distante da esfera e até dentro da esfera ou na superfície da esfera, certo? Agora, não é nenhuma novidade, né? O que é um potencial e o que é um campo elétrico, né? Nós só estamos revisando. Agora, também é importante saber o seguinte, como que nós podemos fazer um gráfico? Como que nós podemos fazer gráficos? Porque os vestibulares gostam, às vezes, de cobrar gráficos. E o primeiro gráfico que nós podemos montar, que está ali na apostila, não sei se vai ficar bom esse espaço aqui, mas vai ser o seguinte. O gráfico de campo elétrico versus distância. O que acontece? Essa distância aqui, onde esse ponto aqui, vamos dizer que até aqui é o raio da esfera, tá? Então aqui está pegando a parte de dentro da esfera. Essa região aqui. Deixa eu fazer pontilhado para não ficar muito carregado. Então o que está acontecendo aqui? O que vai acontecer com o campo elétrico? Nós vamos estudar aqui o comportamento do campo elétrico em distâncias dentro da esfera, quando chega na superfície aqui, e depois quando está fora da esfera. Vamos ver o que vai acontecer no gráfico. Vamos fazer o processo inverso. O que acontece quando está dentro da esfera? O que acontece com o campo elétrico, pessoal? O campo elétrico é nulo, então nós podemos traçar essa reta ao longo do eixo X, né? Ou seja, o campo elétrico é zero até a superfície da esfera. Quando chega na superfície da esfera, ele vai atingir lá, ele chega até o R, quando chega em cima do R, ele vai atingir um valor máximo, ele vem para cá. Só que daí depois ele vai ficar caindo até ao inverso do quadrado da distância. Vai ficar mais ou menos um gráfico assim. Tá? Então esse é o comportamento do campo elétrico. Claro que dentro da esfera é uma novidade para nós, né? Que dentro da esfera o campo elétrico é zero. Mas quando chega à superfície da esfera e vai se afastando, caindo ao quadrado da distância, pessoal, não é novidade, porque nós vimos a mesma coisa acontecendo com a carga. Ele vai caindo ao quadrado, inverso do quadrado da distância. Também. À medida que eu me afasto da esfera, o campo elétrico vai caindo, né? Até chegar o quê? Até chegar numa distância muito grande que vai ser zero, né, o campo elétrico. Agora, nós temos um outro gráfico, né? Vamos fazer um gráfico agora do potencial. O que vai acontecer aqui no cantinho? Vamos escrever o que vai acontecer com o potencial, ou V. À medida que a distância aumenta, né? E vamos pegar também, vamos pegar aqui até um R, até uma distância R aqui da esfera, né? Essa parte aqui vai ser considerada dentro da esfera. Vamos ver o que vai acontecer. Vou fazer em vermelho também. Só que aqui o que acontece? Aqui o potencial é sobre o raio. O raio é menor, tem um valor menor. E aqui o potencial é em função do inverso da distância. A distância não é maior que o raio? Sim, porque ela está indo além do raio. Então o que vai acontecer? Esse raio tem um valor menor. Se ele tem um valor menor, o potencial é maior. E aqui a distância tem um valor maior. O que vai acontecer com o potencial? Vai ficando menor. Então, o potencial máximo vai ser aqui, ó. Ele vai ter potencial máximo até a superfície da esfera. Até a superfície da esfera, que deixa eu colocar pontilhado. Por que até a superfície da esfera? Até a superfície da esfera que vai ter esse comportamento aqui R, sobre R. Depois que sai da esfera, ele só tende a cair, né?
Daí a queda aqui é... Aqui eu tentei fazer aqui, que é o inverso. Aqui é o inverso do quadrado da distância. E aqui é um comportamento do inverso da distância, né? Que é o comportamento do potencial. Mas daí o potencial também saiu da esfera, nós já vimos também, não é nenhuma novidade. Acontece a mesma coisa com a carga. À medida que vai se afastando, ele vai caindo ao inverso da distância, né? Mas ele não é mais o inverso do quadrado da distância. Beleza, pessoal? Então aqui nós temos um resumo de tudo. É boa. Então quando eu tenho aqui... Agora eu vou dividir aqui o quadro. O que que são? Distribuição de cargas em condutores pontiagudos. Aqui é muito útil para se estudar, por exemplo, a teoria a parte de conceito de para-raio. Por que que o para-raio tem uma pontinha lá? Ele é um condutor pontiagudo. Aqui nós vamos ver. Vamos considerar a seguinte situação. Eu vou fazer um desenho para simplificar. Eu não vou entrar com essa parte de densidade de cargas, mas se vocês quiserem fazer uma leitura mais aprofundada, o que que eu vou mostrar para vocês aqui? Vou mostrar aqui que eu tenho um condutor pontiagudo. Você vai ter lá uma... Vamos dizer que você tem uma esfera, daí aqui você tem uma ponta. E aqui você vai ter uma outra situação, uma gota. Tá. O que que vai acontecer aqui, pessoal? Vai acontecer que se você carregar esses dois objetos aqui, de acordo com as leis da física, vai acontecer que eu tenho essas duas regiões aqui, elas têm áreas menores. E como as cargas elas vão se distribuir uniformemente ao longo do condutor, o que que vai acontecer? Quando diminuir a área, vai acontecer o quê? Vai aumentar a densidade de cargas. Então vai haver pontos de maiores concentração de cargas nas pontas. Em pontas. Por quê? Porque ali, como ele mostra, quando você diminui a área, você aumenta a densidade daquela região. Densidade de cargas. Então, o que que vai acontecer nesse caso aqui? Aqui ele considerou cargas positivas, poderiam ser negativas também. Essas cargas, nessas regiões aqui, elas vão estar mais afastadas do que as cargas que estiverem em menores áreas. Aqui ela vai se concentrar mais. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho distribuição, um afastamento maior de cargas aqui. E eu vou exagerar aqui o desenho. E quando eu estiver nessas pontas aqui, essas cargas vão se concentrar mais nos pontos de maior densidade de carga. Então o que que nós temos? Nessas duas regiões aqui, nós temos os chamados o poder das pontas, que vocês vão encontrar em muitos livros. Vou observar aqui nas figuras, aqui nessas duas figuras, vocês podem acompanhar que ele está dizendo o quê? Quanto maior a altura de uma construção, maior a diferença de potencial com a nuvem, portanto, maior a probabilidade de ser atingido um raio. Claro, em termos de altura, a gente sempre sabe lá, que a gente já comenta antes de estudar física, que os pontos mais altos que vão ter maior probabilidade de ser atingidos por raios. Por quê? Porque tem maior proximidade com as nuvens, né? E o raio vai preferir um caminho mais curto para cair, né? Ou seja, se você geralmente cai em árvores, né? Em prédios, os raios. Ou se tiver um campo aberto, né? Se você estiver parado num campo aberto, a parte mais alta desse campo aberto é você. Então a chance muito grande, o perigo é muito grande de ser atingido por raio. Então, em termos de distância, que a gente já viu que quanto menor a distância aqui, maior a probabilidade de ser atingido por um raio. Ou maior a altura, né? Em termos de altura, né? E aí, o formato, e a segunda figura que ele mostra, o formato pontiagudo de um para-raios favorece o acúmulo de carga do dispositivo e, consequentemente, aumenta a probabilidade de ser atingido por um raio. Na outra página também mostra alguns fatores interessantes aqui. E mostra qual que é o lugar mais seguro para se proteger de uma tempestade e não ser atingido por um raio, para diminuir essa probabilidade. O perigo, por exemplo, seria uma árvore. A pessoa entrar e se abrigar embaixo de uma árvore numa tempestade. Por quê? Porque uma é que as árvores são altas, né? Então ela tem uma grande probabilidade de atrair raios, né? E essa árvore, quando ela é atingida por raios, as suas seivas contêm muita água, né, muito líquido, e esse líquido vai ferver, entrar em ebulição e vai explodir. Então vai atingir o que tiver em volta. Então a árvore literalmente explode quando cai um raio.
até atingir o solo essa faísca, né? Esse raio. Outro ponto também é o lugar mais seguro. O pessoal fica com medo de ficar no carro, porque diz, o carro é metálico, vai atrair raio. Só que o que acontece? Nós acabamos de ver aqui que as cargas elétricas se concentram em torno do condutor. Elas não vai ter campo elétrico dentro do condutor. Então o que acontece? Quando você está dentro do carro, você tá sendo blindado por uma gaiola, né? Por um condutor. Então a corrente elétrica ou todas as cargas elas vão se concentrar em volta. Então o carro vai absorver, vai cair esse raio e vai ficar concentrado essas eletricidades só na superfície do condutor, não dentro do condutor. Dentro do condutor não vai ser atingido pelos raios. Então o lugar mais seguro é ficar dentro do carro. Exercícios, página 50. Aqui o importante são os conceitos. É muito cobrado essa parte de conceito aqui. Tem muitas aplicações, né, do dia a dia também. Uma esfera condutora em equilíbrio eletrostático, ou seja, as cargas estão distribuídas no condutor ali. Isolada, está eletrizada com uma carga elétrica Q. Assinale a alternativa correta. Vamos ver, analisar. Vamos ficar lembrando daquela tabela que eu fiz para vocês aqui. Aí fica bem claro. Letra A. O potencial elétrico no interior da esfera é nulo. Verdadeiro ou falso? É falso. Cuidado, pessoal. O potencial não é zero dentro da esfera. O potencial dentro da esfera é mesmo que a superfície, mas não é zero. Tá? Então a letra A é incorreta. Letra B. O campo elétrico no interior da esfera é nulo. Ótimo, correto. O campo elétrico no interior da esfera, aqui nós vimos que é zero, né? Então é a letra B que é correta. Vamos só analisar as outras. Letra C. O campo elétrico próximo e fora da esfera é nulo? Não, nós vimos A que é diferente de zero. O potencial elétrico no exterior da esfera é constante e não nulo? Ele é não nulo, tudo bem, mas ele não é constante. Ele vai caindo. Nós vimos no gráfico lá que fora da esfera o potencial vai caindo. Não é constante. O campo elétrico é nulo apenas no centro da esfera. Tem que tomar muito cuidado, porque interior da esfera não é só centro, né? Pode ser qualquer ponto no interior da esfera. O campo elétrico, então aqui o campo elétrico é nulo. Aqui o campo elétrico é nulo no interior de toda a parte da esfera, em qualquer ponto dentro da esfera, tá? Chegou na superfície da esfera já não é mais nulo, né? Nós vimos isso. Então beleza, letra B. Número 1, letra B. Bem simples nesse exercício. Qualquer dúvida me manda mensagem lá, pessoal. E hoje nós vamos fazer, né, para quem está assistindo esse vídeo antes da videochamada, também não esqueça de preparar as dúvidas para a gente tirar no momento da videochamada, tá? Número 2, exercício do Enem. Duas irmãs que dividem o mesmo quarto de estudos combinaram de comprar 2 caixas com tampas para guardarem seus pertences dentro de suas caixas, evitando assim a bagunça sobre a mesa de estudos. Uma delas comprou uma metálica e a outra uma caixa de madeira, de área e espessura lateral diferente, para facilitar a identificação. Tá? Um dia as meninas foram estudar para a prova de física e, ao se acomodarem na mesa de estudos, guardaram seus celulares ligados dentro de suas caixas. Vamos fazer aqui o esqueminha para ficar mais divertido, né? Vamos ver aqui. O que aconteceu? Ele pegou 2 caixinhas lá, uma de metal e a outra lá, e a outra menina usou madeira. Praticamente, o que elas fizeram? Elas isolaram o celular dentro da caixa, ou seja, essa é a primeira menina, né? A primeira irmã lá, pegou e colocou o celular lá dentro, né? Colocou o celular lá dentro e fez o quê? Em torno do celular tinha o quê? Uma gaiola, né? Um condutor estava dentro de um condutor, né? Aí poderia ser, nesse caso aqui, um formato paralelepípedo, mas nós vimos em condutores esféricos. Mas é válido aquelas equações lá, né? De manter o campo elétrico dentro do condutor esférico ou de qualquer outro condutor é nulo, tá? E a outra menininha lá, outra irmãzinha, ela colocou o celular dentro da caixinha de madeira, tá? Agora vamos ver lá. Interessante isso aqui. E ao acomodar e morar, tá? Ao longo desse dia, uma delas recebeu ligações telefônicas, enquanto os amigos da outra tentavam ligar e recebiam uma mensagem de que
o celular estava fora de área de cobertura ou desligado. Para explicar essa situação, um físico deveria afirmar que o material da caixa cujo telefone celular não recebeu as ligações é de... Essa questão é fácil, né? Porque ele está explicando que nós já vimos no comecinho ali da aula. Madeira. O telefone não funcionava porque a madeira não é um bom condutor de eletricidade. Aqui não tem nada a ver, né? O celular, quando ele recebe uma ligação, não está chegando eletricidade no celular, está chegando o quê? Campos eletromagnéticos. Inclusive, o campo eletromagnético que vem de uma antena de celular, ele tem uma parte elétrica, um campo elétrico. Então, na madeira, o que vai acontecer aqui? Quando você tiver um determinado campo elétrico, vamos escrever em outra cor, o celular, ele tanto envia onda eletromagnética como recebe. Nesse caso, os amigos estavam enviando ondas eletromagnéticas para o celular, ou seja, tentando ligar. No de madeira, esses campos eletromagnéticos, eles entraram na caixinha, atravessaram na caixinha como se não tivesse nada, né? Porque a madeira ela é transparente a campos eletromagnéticos, deixa passar tranquilamente. Então, não tem nada a ver com ser isolante elétrico, não tem nada a ver uma coisa com outra. Só que o celular, a caixinha de metal, os campos elétricos não atravessaram, ficaram aqui na superfície. Então, até a superfície tem campo elétrico. Dentro, aqui, o campo elétrico é zero. Tanto o campo elétrico, se for carregado essa caixa, tanto o campo elétrico que sairia do celular não passaria por dentro aqui da caixa, e os campos elétricos que entram também não entrariam na caixa para ficarem na superfície, concentrado na superfície desse campo elétrico. Então vamos ver a letra B. A caixa tem que ser de metal e o telefone não funcionava devido à blindagem eletrostática que o metal proporcionava. Isso mesmo. Isso aqui é chamada de blindagem. Blindagem eletrostática, devido àquela explicação que nós fizemos, que o campo elétrico dentro do condutor metálico é zero no interior do condutor. Isso aqui você já deve ter ouvido falar em blindagem eletrostática. Eles utilizam isso aí muito em presídios. O que eles fazem? Eles colocam grades em torno do presídio para que os detentos não recebam ligação telefônica e não consigam enviar ligações telefônicas. É claro que o sistema não é perfeito, senão nós teríamos um isolamento perfeito e não entraria ligações, né? Nem sairia ligações dos presídios, né? Então a blindagem eletrostática tem uma aplicação muito grande, né? Tanto nessa parte aqui, né? Se você fizer um experimento muito simples, peguem, não tem, hoje em dia tem, né? Tem essas caixinhas de metal, tudo, mas se você não tiver em casa, pega aquelas latas de metal, pode ser de leite em pó, alguma coisa, vazia, né? Lavadinha, tudo, e colocar o celular lá dentro e tampar essa lata. Mas a tampa da lata também tem que ser de metal, né? Tampa toda essa lata, tenta ligar para esse celular. O celular vai estar fora de área. Interessante, né? Letra C. O metal. Ele vai dizer o metal. Aí tá correto, mas vamos ver a explicação. E o telefone não funcionava porque o metal refletia todo tipo de radiação que ele incidia? Não, o metal praticamente ele não reflete toda a radiação que incide. Ele deixa passar a radiação, né? Só que, nesse caso aqui, ele faz uma blindagem. Letra D, o metal, tudo bem. E o telefone não funcionava porque a área lateral da caixa de metal era maior? Não tem nada a ver a área ser maior ou menor. O problema era que ela estava toda blindada, né? E daí a letra E, que provavelmente aí vai estar errado, né? Madeira. E o telefone não funcionava porque a espessura dessa caixa era maior que a espessura da caixa de metal. Ele não fala de espessura nenhuma, né? E, inclusive a espessura não ia ter dependência nenhuma aqui. O importa é que ser de metal essa caixa. Número 3. Lê com exercício do Enem. Bem interessante, por sinal. Considere as afirmativas a seguir. Isso aqui é bem legal também. Em um condutor isolado em equilíbrio eletrostático. Aqui no final, deixa eu já adiantar, ele vai perguntar se algumas estão corretas, quais estão incorretas. Então, vamos, em cada item aqui, vamos vendo se ela é correta e incorreta para chegar numa determinada letra ali, tá? Então, vamos lá. Item 1. Em um condutor isolado em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico em qualquer ponto interno do condutor é nulo. Então, ele está afirmando aqui que o campo elétrico em qualquer ponto do interior é nulo. Vamos colocar outra cor aqui, verdadeiro, né? Verdadeiro. Acabamos de ver isso, né? E vimos, inclusive, no exercício passado. Número 2, item 2, né? O que ele vai falar lá?
Em um condutor isolado em equilíbrio eletrostático, o potencial elétrico em qualquer ponto interno do condutor é nulo? Não, ele é constante, mas não é nulo. Então aqui o potencial ele é maior que zero, ele não é zero. Então é falso. Item 3. A lei de Coulomb estabelece, olha, cuidado com esse conceito aqui. A lei de Coulomb estabelece que a força de interação entre as cargas elétricas pontiformes separadas pela distância d é diretamente proporcional ao produto dessas cargas, tudo bem, tá certo, né? E inversamente proporcional à distância? Errado. Ela é inversamente, eu vou colocar inversamente proporcional ao quadrado da distância, tá? É o quadrado da distância, não o inverso da distância. Uma palavra só ali já fez toda a diferença. É o inverso do quadrado da distância. Número 4. Vamos ver. A carga elétrica é quantizada. Sim. Lembra lá da fórmula. A carga elétrica é o quê? Vocês já estão no trabalho, né? Alguns erraram lá, né? É mais ou menos N vezes Z. Esse N aqui é número inteiro. Então você vai ter sempre a quantidade de carga, sempre o número inteiro de carga. Você não vai ter meio elétron, meio próton aqui carregado. Então você vai ter sempre o número inteiro de cargas. Verdadeiro? Vimos no comecinho lá. Você vê que esse exercício é bem geral. Pega assunto lá de trás. As linhas de força são úteis para descrever o campo elétrico em qualquer região do espaço. Você lembra lá das linhas de força? Lá? Essas linhas de campo também, entrando e saindo no condutor, é importantíssimo. Então, número 5, item 5, verdadeiro também. As linhas de campo são importantes. Ou seja, qual é a alternativa que satisfaz essa afirmação? Todas as afirmativas estão corretas? Não. Todas as afirmativas estão incorretas? Também não. As afirmativas 2 e 3 estão incorretas. 2 e 3 estão incorretas, isso mesmo. Primeira letra C. Fácil, né? Só entender a teoria. Esse é muito bom também, somatório, mesmo estilo da UEPG. Muito parecido com o exercício da UEPG. Eu vou apagar desse lado aqui. Até agora não chegamos em condutores pontiagudos. Eu acho que vai ter um exercício aqui. Esses próximos exercícios vai falar de poder das pontas. Vocês vão ver que usa mais teoria do que cálculo. É difícil encontrar cálculo com exercício de poder das pontas. Aviões com revestimento metálico, um avião tem revestimento metálico, voando em atmosfera seca, podem atingir elevado grau de eletrização. Muitas vezes evidenciando por um centelhamento na atmosfera, conhecido como fogo de San Telmo. Existem filmagens, isso aqui é interessante também, existem filmagens que aparecem os aviões, mas mas tem que ser filmados bem assim, bem à noite, bem escuro. O que acontece? Existem faíscas saindo em torno do avião, é muito legal de ver isso. Isso é chamado de fogo de San Telmo. Mas será que é porque o avião é um poder sobrenatural? Não. É porque o que acontece? O avião carrega eletricamente e o que acontece? Ele começa a carregar tanto que de repente essas cargas começam a escapar do avião. E por onde será que essas cargas vão escapar do avião? Será que esse fogo de San Telmo vai atingir os passageiros do avião? Vamos ver aí. Claro que não, né? Vocês já sabem disso, né? Nessas circunstâncias, é correto afirmar que item 1. Vamos colocar o 0, 1 aqui. Vou fazer com a mesma cor aqui. A eletrização do revestimento dá-se por indução? Na verdade, não. Ele diz que ele está falando que quando o ar é seco, o que acontece? Quando o ar é seco, o próprio ar atmosférico fica tritando com a superfície do avião. Então, risquem lá a indução. A eletrização é por atrito. É atrito? 0,2. O campo elétrico no interior do avião causado pela eletrização do revestimento é nulo. Então não precisa se preocupar com esse fogo de San Telmo, que vocês podem até ver lá da janelinha do avião, ele pulando uma fagulhinha lá da asa, mas ele nunca vai atingir dentro do avião. Inclusive, uma informação legal, um ponto importante, saber que para quem já viajou de avião, muitas vezes pode ter viajado e nem visto, mas o avião pode ter sido atingido várias vezes por raios. E a gente nem fica sabendo dentro do avião. Por quê? Porque esses raios eles vão passar diretamente pelo avião e eles não vão atingir a superfície.
Inclusive, tem uns vídeos na internet, procure lá, que os raios passam pelo avião, o avião faz uma gaiola eletrostática e depois eles atingem o solo. Eles passam pelo avião. Existem muitos vídeos de aviões sendo atingidos por raio e nada acontece no interior. Ainda bem, né? Então, o campo elétrico do interior do avião é nulo. Então, o número 2 é verdadeiro. 02. Número 4. Item 4. A eletrização poderia ser evitada se o avião fosse revestido com um material isolante. Não porque o isolante vai atritar ainda mais, né? Eu lembro que eu falei que o condutor ele atritava, lá tinha processo de atrito, mas é mais comum a eletrização a eletrização por atrito quando o objeto é isolante. Então aí nesse caso, se o avião fosse isolante, ele eletrizaria ainda mais, você viria mais fogo saindo, mais fogo entre aspas, né? É eletricidade saindo do avião, né? Então é falso. 04 ou vamos colocar isolante. Vou colocar aumenta a eletrização. Vamos deixar claro, né? Vamos detalhar por atrito, principalmente. Ela é mais comum com isolantes, mas ela acontece em condutores, viu? Que interessante. Porque é muito ar, é muito atrito com a atmosfera, né? Então acontece em condutores também aqui. 08. O centelhamento ocorre preferencialmente nas partes pontiagudas do avião. Olha que afirmação simples e interessante. Sim, aqui nós vimos que é o poder das pontas. Se vocês estiverem voando aí, voando de avião, hoje tá difícil, né? Fazer as passagens aéreas, os aviões estão limitados, né? Com a pandemia, mas o que acontece? As pontas do avião, as pontas das asas, as pontas das antenas do avião são muito mais eletrizáveis ou mais chance de ocorrer essas centelhas do que a parte da superfície mais lisa. Então, fiquem de olho nas pontas do avião, quando estiver viajando e o clima e o ar estiver seco, né? Então, poder das pontas. 08, 16. Até agora é o 2 e o 8, né? O revestimento metálico não é uma superfície equipotencial, pois se fosse, não haveria centelhamento. Nada a ver, porque nós vimos o quê? Que o potencial... Vamos pegar aqui o avião. Vamos fazer o desenho do avião aqui. Nós temos aqui, ó. Nós vimos o seguinte, que o potencial... Vamos pegar aqui, o potencial na superfície é igual ao potencial no interior do avião. O potencial no interior do avião. Ou seja, se os potenciais são iguais na superfície e no interior do avião, nós temos aqui o VS e o VI é uma superfície equipotencial. Então nós temos o mesmo potencial elétrico dentro do avião e na superfície, tá? Então isso aí não tem nada a ver. 32 e último. Dois pontos quaisquer no interior do avião estão ao mesmo potencial. Acabamos de ver aqui, né? Desde que não haja outras fontes de campo elétrico. É claro que dentro do avião existem outras fontes de campo elétrico, existe lá objetos, tomadas, tudo carregado, né? Existe alguma coisa carregada dentro do avião. Mas se nós considerarmos os equipamentos elétricos lá, né? Ele possui o mesmo potencial. Tá? Potencial aqui na superfície é igual ao potencial no interior do avião. Correto. Certo? Então, nós temos aí a correta 32, 8 e 2, né? Beleza? Agora, o número 5. Essa aqui é uma questão mais aprofundada. Mas não é difícil vocês entenderem bem a minha teoria básica. Poder das pontas, você viu que a alternativa ali era muito simples, né? Afirmativa, né? Número 5. Considere a seguinte experiência. Esse exercício tem que ter nesse tipo de experiência aqui. Um cientista construiu uma grande gaiola metálica, isolou-a da terra e entrou nela. Essa aí é chamada gaiola de Faraday. Ele está contando, na verdade, a história de Faraday. Seu ajudante, então, eletrizou a gaiola, transferindo-lhe grande carga. Pode-se afirmar que o cientista nada sofreu, pois o potencial da gaiola era menor do que o seu corpo. Não.
Número 5, então, a letra A está incorreta. Não, o potencial na superfície é igual ao potencial no interior. Então, é igual ao potencial no corpo da pessoa. Por isso que nada ela sofre, né? Por que a pessoa não leva um choque da superfície até a gaiola? Porque o potencial é o mesmo. Se o potencial na superfície da gaiola fosse um e o corpo da pessoa fosse outro, haveria uma diferença de potencial, então ela descarregaria na pessoa. Então, como o potencial é o mesmo, o problema é a diferença de potencial. A gente leva um choque na tomada por causa da diferença de potencial entre a minha mão, o chão e a tomada. Se nós estivéssemos no mesmo potencial, nós não nada sofreríamos. Letra B. O cientista nada sofreu, pois o potencial do corpo era o mesmo que o da gaiola. Está aqui, né? Então vamos identificar. Letra C. Mesmo que o cientista tivesse tocado no solo, nada sofreria, pois o potencial do seu corpo era o mesmo do que o solo. Aí, nesse caso, se ele tocar o solo, ele já fica com o potencial diferente do da gaiola, daí ele tomaria um choque. E quanto mais o aluno dele carregasse, né, se o aluno fosse mais malvado com ele colocaria bastante potencial na gaiola e pediria para ele encostar no chão. É isso que acontece, então. Daí ele seria eletrocutado, né? Daí não. Ele mudaria. Letra D. O cientista levou um choque e provou com isso a existência da corrente elétrica. Ele não era louco fazer isso, né? Porque se o cara carregar a gaiola lá, o aluno for um bem malvado e carregar muito essa gaiola, ele nem provaria a existência da corrente elétrica, porque ele já estaria morto, né? Letra E. O cientista nada sofreu, pois o campo elétrico era maior no interior do que na superfície da gaiola. Não, o campo elétrico é igual a zero no interior. Já vimos isso. Viram que sempre o campo elétrico igual a zero vai entrar aqui no interior de algum condutor. Agora o 6 é um cálculo bem simples. Uma esfera condutora de eletricidade apresenta um... Vou desenhar a esfera aqui. Ela apresenta 10 centímetros de diâmetro, ou seja, o diâmetro, a largura aqui, então nós temos que o raio da esfera é quanto? É 5, né? 5 centímetros de raio. É isso que nós vamos usar. Ela está eletrizada com uma carga elétrica o nosso aqui da esfera vai ser 5 microcoulombs. Já coloque lá 5 vezes 10 a menos 6 coulombs, para não errar. Constante eletrostática, essa esfera vamos considerar que ela está no vácuo, ou no ar, no meio. 9 vezes 10 elevado a nona, Newton por metro quadrado por coulomb ao quadrado. Agora ele pede para calcular cada ponto. Isso aqui é importante para fazer uma revisão de toda aquela tabela, pessoal. Então vamos lá. Eu não vou me estender nos outros exercícios, porque senão vai ficar muito extenso o vídeo. Então vamos lá. Letra A. O que ele quer saber? Eu vou fazer de uma maneira mais direta aqui. Vocês fazem o cálculo, né? Comprovam aqui o cálculo. O potencial elétrico no interior da esfera. Como nós vamos calcular o potencial elétrico no interior da esfera? É só pegar lá a formulazinha do V do interior da esfera, vai ser a constante eletrostática, vezes a carga dividido pelo raio da esfera. Ele colocou distância, tá? É o raio da esfera. Cuidado aqui, pessoal. Deixa eu até destacar com outra cor. Esses 5 centímetros de raio vai ser o quê? R igual a 0,05 metros. Coloque em metros lá, por favor. Ou coloque a notação científica também, né? Então, o que nós vamos fazer lá? Potencial elétrico no interior da esfera. Pega os valores 9 vezes 10 a nona. Vou colocar só esse primeiro aqui. Carga elétrica 5 vezes 10 a menos 6. Treine a notação científica. Dividida só por R, nesse caso. Nesse caso, nós podemos colocar esse 0,05 como 5 vezes 10 elevado a menos 2. Aí é só se divertir com a continha. Vocês vão chegar que o potencial elétrico no interior da esfera é 9 vezes 10 elevado a quinta volt. Potencial não é zero, vocês viram, não é? Se fosse campo elétrico, seria zero. Letra B. Letra B. O campo elétrico no interior da esfera. Já entreguei, né? O campo elétrico no interior da esfera é zero. Vocês viram como repete isso aqui, né? Zero. Letra C. Isso aqui ficou feio, né? Aqui. O potencial elétrico na superfície da esfera. O potencial elétrico na superfície do condutor é igual ao potencial no seu interior. Então,
Então, o que nós temos aqui? O campo elétrico na superfície da esfera. Ah, tá. Ele quer saber primeiro o campo elétrico na superfície da esfera. O potencial elétrico na superfície da esfera. Nós vimos que o potencial elétrico na superfície da esfera é igual ao campo elétrico no interior da esfera. Então, nós já calculamos do interior. É 9 vezes 10 a quinta volt. Então, já está calculado aqui a letra C também. Lá pelo gráfico também nós vimos isso. Letra D. Agora sim, o campo elétrico na superfície da esfera. Aplica a fórmula lá. Campo elétrico da superfície da esfera. Esse aqui eu não lembro. É K que multiplica Q, módulo de Q, dividido por 2, R ao quadrado. Aí vocês fazem a continha lá. Cuidado. Não esqueça de elevar ao quadrado R. Muita gente esqueceu de fazer lá no trabalho. Vai ficar 9 vezes 10 a sexta. 9 vezes 10 a sexta. A unidade é Newton por Coulomb. Aqui. Refaça essas contas. Letra E. O campo elétrico em um ponto externo da esfera, mais a 10 centímetros do centro dela. Então, ele quer saber uma distância maior de 10 centímetros. Aqui é de 5 centímetros, então ele quer saber de 10 centímetros. Então, substitui o valor, só que não esqueçam lá que é 0,1 metros, ou 1 vezes 10 elevado a menos 1. Não esqueça de elevar isso aqui ao quadrado. Vai ficar o quê? Campo elétrico, que nós chamamos lá de um ponto externo, lá da esfera, distante, vai ser o quê? Constante eletrostática vezes o quê? Dividido por D ao quadrado. Aí é só aplicar a fórmula. Vai ficar 4,5 vezes 10 elevado a sexta Newton por Coulomb. Tá aí. Todos os cálculos feitos, resumindo toda a tabela. Beleza, pessoal? Agora os outros exercícios eu vou deixar para a semana que vem, para não estender muito. Tentei fazer o mais curto possível a aula. Agora vocês vão fazer como atividade de hoje, são exercícios mais teóricos. Tem um de cálculo também lá, mas é muito simples. É só aplicar a fórmula do campo elétrico. Hora de estudo. Vamos lá. Tarefa. Hora de estudo. Hora de estudo, página 62. 61. 61 e 62. O que vocês vão resolver? Na página 61, pessoal, tem o exercício 12, que é muito parecido com aquele de somatória que a gente fez. Bem legal para fazer. Tem o exercício 13, que é um exercício do Enem também. Bem interessante. Todos eles são interessantes. E é o número 14. Exercício 14, que ele pega a página 61 e parte para 62. É um exercício para calcular a rigidez dielétrica do ar numa certa... Então, o que vocês vão fazer para resolver a letra A do 14? A letra A do 14, vale a pena estender um pouquinho mais aqui o vídeo. Vocês vão aplicar a fórmula do campo elétrico. O campo elétrico é igual a constante eletrostática vezes a carga dividido pela distância ao quadrado. Com a carga máxima que vai ser armazenada. Aqui você vai colocar o R ao quadrado. Agora eu não lembro aqui se vai ficar a fórmula do R ao quadrado, mas... Deixa eu ver aqui. Eu tinha deixado marcado aqui para vocês. Perdi a hora de estudo. Na hora do vídeo aqui a gente tenta. Número 14. Isso mesmo. Tá aqui. R ao quadrado. Aí o que vocês vão calcular? Ele vai pedir para vocês calcularem o valor, isolar o valor do quê? Tem que calcular a quantidade de cargas. Ah, mas o exercício fornece o campo elétrico? Na verdade, sim. Ele diz que a rigidez dielétrica do ar numa certa região vale 3 vezes 10 a sexta Newton por Coulomb. Então esse é o campo elétrico, tá? Guardem isso. E 30 centímetros convertam para metro. E a letra B, o que vocês vão fazer? Calcular o potencial. É só aplicar a fórmula do potencial também, né?
potencial é aquela mesma fórmula, só que agora é sobre R, não é R ao quadrado. Então, vamos aplicar essa fórmula aqui. Aí o potencial, ele já está pedindo para calcular diretamente o potencial lá. Só que como você vai calcular o potencial? A partir da carga que você calculou na letra A. Beleza, pessoal? Forte abraço, bom estudo para vocês e qualquer dúvida é só chamar. Até mais.